Senhoras e senhores, daremos início ao evento. A Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Direito Constitucional, tem a honra de recebê-los para o quarto dia da Semana da Constituição 2021, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do Mês da Criança. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o Dr. Gustavo Goldoni Barijan, membro da Comissão de Direito Constitucional da OAB São Paulo. Doutor, a palavra é sua. Iago, muito obrigado. Em nome da Comissão de Direito Constitucional da OAB São Paulo, eu agradeço a presença de todas e todos. Agradeço principalmente a presença dos nossos convidados, professora Luciana, professor José Eduardo Cardoso e Valentina, nossa querida representante do Centro Acadêmico 11 de Agosto da USP. Estou muito feliz com a organização desse evento, sei que será muito profícuo. Nós passamos por um processo de impeachment que foi muito traumatizante para a nossa democracia e para a nossa história constitucional. E agora, talvez, nós estejamos na véspera de um próximo, pelo menos muito falado sobre isso, que longe de representar uma ruptura, representa talvez uma tentativa de salvação da nossa Constituição, que já é tão vilipendiada. Então, novamente, agradeço a presença de todos e todos e passo a palavra para a Valentina. Boa tarde a todos e todas. Também agradeço aqui em nome do 11 de agosto. Estamos muito contentes aqui de compor a mesa com pessoas tão ilustres e vamos iniciar o nosso debate, nossas falas, visto que temos um momento tão importante de debate acerca dos nossos históricos impeachments e de como esse processo se dá dentro da nossa história e do nosso processo, dentro da nossa Constituição. Vou passar a primeira fala para a professora Luciana, que vai ter 30 minutos de fala. Olá, boa noite para todas, todos e todes. É um grande prazer estar aqui com os senhores e senhoras nesse dia tão marcante, né, que é o mês de outubro. Falar, em especial aqui, agradecer muito o convite, né, Centro Acadêmico 11 de Agosto, na figura da Valentina, a OAB e a Comissão de Direito Constitucional da OAB, na figura do Gustavo. Agradecer aqui também o nosso intérprete de Libras, que eu não estou vendo o nome dele aqui na tela, mas muito obrigada. E o meu prazer e a honra de estar aqui ao lado do professor José Eduardo Cardoso. Né? Falar e estar aqui, né, nesse ambiente que envolve a academia, pelo fato do Centro Acadêmico estar organizando a frente, né, desse debate, mas também estar na Ordem dos Advogados de São Paulo também me faz feliz, por me lembro de voltar aqui, eu que fiz o doutorado aí na Universidade de São Paulo, né, no Largo de São Francisco, já faz alguns anos, então me sinto, ainda que virtualmente, voltando aí para os meus tempos dos bancos aí da universidade, da Faculdade de Direito. Eu recentemente fiquei assim, um tanto impactada, e eu acho que esse é um ponto para a gente começar a falar hoje, falar de processo de impeachment, nos 33 anos, né, da Constituição Cidadã de 1988, e essa é o toque diferenciado que eu gostaria de dar na minha fala, até porque depois de mim, o professor José Eduardo certamente vai dar com detalhes, ele que foi um participante ativo, né, desse processo emblemático que envolveu nossa ex-presidenta Dilma Rousseff. Mas eu pensei aqui em trazer para vocês uma análise a partir das perspectivas jurídicas e de gênero que envolvem processos de impeachment. Não há como pensar nos 33 anos da Constituição, em especial uma Constituição que pela primeira vez tratou da igualdade de homens e mulheres,
E aqui me dirijo à Valentina dizendo o seguinte, Valentina, quando a gente conversa com as mulheres constituintes, e não eram tantas, mas eram até superiores em número que nós temos hoje como deputadas no parlamento, a questão que colocavam para elas quando se reivindicou a igualdade entre homens e mulheres na Constituição era que não precisaria se dizer isso, né? Que todos são iguais perante a lei, já atingiria os fins em relação à expressão que era pautada, né, e demandada pelo lobby do batom, do então chamado lobby de batom. Foi um grupo de mulheres feministas que se reuniram para influenciar o trabalho da Constituinte de 1987. Então, essa Constituição, que completou 33 anos, é uma Constituição que veio marcar, pelo menos formalmente, ela vem e marca um momento histórico no nosso país, né? Com a saída, com o fim de uma ditadura militar sangrenta, né? De uma ditadura que alguns chamam de ditadura, mas que nós sabemos como afetou o nosso país. E eu quero falar aqui da ex-presidenta Dilma Rousseff, em especial porque ela que foi alvo, né, desse golpe, que acabou sendo denominado de impeachment, ela, como uma ex-presa política que foi alvo de tortura na ditadura, né, passou por esse momento da restauração democrática por um processo, no mínimo, questionável, mas que a gente vai mais além do que dizer que é um processo questionável. A gente vai falar aqui que foi um golpe. Eu acho que essa palavra golpe ela define muito bem o que significou para o Brasil esse acontecimento de 2016. Eu, quando era estudante, ainda na UERJ, que foi onde eu me graduei, eu acompanhei de perto o processo contra o ex-presidente Fernando Collor de Mello. O meu professor à época, Zé Eduardo, era o Evaristo de Moraes, que foi defensor de Collor de Mello. E eu acompanhei de perto, porque ele viajava a Brasília, voltava e dava aula, nunca perdi uma aula, mas viajava a Brasília para fazer. E o processo de Fernando Collor de Mello, ele foi bastante diferente se a gente comparar com o que aconteceu com a presidenta Dilma. Então, eu queria assim, provocar essa reflexão e depois ouvir também o Zé Eduardo, para a gente poder também entender como esses processos foram diferenciados e como hoje, quando a gente vai falar desses acontecimentos recentes, dos diversos pedidos de impeachment contra Bolsonaro, como que o tratamento dado ao Instituto do Impeachment no Brasil tem sido, acima de tudo, político. O jurídico está sendo deixado de lado, não que o jurídico não seja político, mas o fato é que, se a gente for comparar desde o processo que envolveu Collor de Mello, quando haviam provas concretas, né, apesar de depois ele acabar tendo sido, né, ele perdeu os direitos políticos, mas o debate do direito penal, e eu, como professora de direito penal, acompanhei isso muito, né, os fatos eram muito claros, né, a acusação, né, de corrupção contra ele era muito clara. O que se debatia, na verdade, não eram as nuances jurídicas. Isso levou, talvez, ele a não receber a pena que ele até deveria. Mas o fato é que o processo contra Collor de Mello também foi travado nos marcos da legalidade. Isso nunca se questionou em momento nenhum. Por outro lado, quando olhamos, né, para o processo que envolveu a ex-presidenta Dilma Rousseff, as próprias nomenclaturas e as consequências desse julgamento envolveram, acima de tudo, criações e ilações absolutamente desviadas da lei e do seu sentido legal e constitucional. E o que nós estamos vendo hoje, dentro desse processo político, acima de tudo, que tem nos impactado desde 2018, com a eleição do nosso atual presidente Bolsonaro, eu costumo dizer para os meus alunos que a lista de fatos ela é tão extensa e a caracterização jurídica, né, das infrações praticadas por Bolsonaro ela é tão marcante que não haveria como se justificar jamais a não abertura de um processo de impeachment. Mas, e hoje isso é um ponto que eu entendo que tem que ser debatido, né, o fato é que os acordos políticos que são feitos a partir, em especial, do poder que tem hoje um presidente da Câmara, estão definindo os rumos desse país. E a situação atual coloca um desafio para todos nós, operadores do direito, pois nos leva a refletir efetivamente
sobre qual é o papel de um processo de impeachment e como que a gente pode pensar esse processo de impeachment à luz da política brasileira atual. Eu diria, em primeiro lugar, que a ex-presidenta Dilma só sofreu esse golpe porque era uma mulher. O processo todo envolvendo o caso que levou ao golpe contra Dilma mostrou um processo de violência política de gênero muito forte, embora nós nem usássemos desse termo até então. Eu até escrevi um texto que saiu num livro sobre a questão do golpe contra Dilma, denominando de um golpe misógino. E um golpe misógino, sim, porque ele foi caracterizado por um tratamento dado à ex-presidenta Dilma extremamente violento. Em especial, eu destaco aqui o que foi a fala do hoje presidente Bolsonaro quando atribuiu a ela, ou quando lembrou do seu torturador no momento que declarava o apoio ao impeachment. Falou, inclusive, louvou o então torturador da jovem Dilma Rousseff na ditadura militar. Ao mesmo tempo, e hoje a gente tem uma notícia, eu queria politizar bem essa fala, porque eu acho importante. Hoje, quando eu li a notícia que Bolsonaro teria vetado um projeto de lei que deveria garantir a distribuição gratuita de absorventes, para mulheres pobres, para as alunas em escolas públicas, para as mulheres presas, esse fato pode parecer, ou pode até estar aqui apresentado para os homens como algo inusitado, mas isso mostra especialmente a caracterização que nós temos hoje da política no nosso país. Um presidente que, por argumentações que não se sustentam em termos das razões do veto, simplesmente entende que não deve se distribuir absorventes gratuitos para mulheres. Então, não é um momento qualquer que nós estamos vivendo. Não é um momento qualquer. Em especial, quando a gente vê a quem Bolsonaro está atacando e por que sequer se abre um processo de impeachment, é nesse momento que a gente vai conseguir definir como a caracterização hoje no Brasil, do jogo político envolve autorização e apologia à violação dos direitos das mulheres, sem mencionar o ataque a povos indígenas, a questão ambiental, e a própria omissão, que são, em resumo, o que está se colocando como até fundamento do impeachment, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas o fato é que a motivação e os crimes que são descritos como atribuídos a Bolsonaro, dos quais ele deveria estar se defendendo, mas nem isso, porque sequer se abre o processo, envolvem violações de direitos de minorias. Seja no caso dos indígenas, que para mim é o caso mais forte que está colocado hoje, nesse debate do impeachment, que tem a ver com o genocídio de povos indígenas, tem a ver com as ações que Bolsonaro praticou contra os povos indígenas brasileiros na pandemia, mas também tem a ver com a sua própria omissão nesse momento pandêmico, que ele deveria estar combatendo a pandemia de Covid, que afeta, em especial, a classe trabalhadora, os pobres e a população negra nesse país. A omissão de Bolsonaro não é uma omissão que afeta igualmente toda a população brasileira. É uma omissão que afeta justamente a população que mais precisa de ações governamentais, de políticas públicas. E é isso que é mais grave. Não é só o fato de não se abrir um processo contra Bolsonaro. Porque também a gente poderia pensar, o processo de impeachment, ele é político, ele é jurídico. Mas o que se está vendo é uma tolerância, é uma aceitação como normal de atos que, em qualquer lugar do mundo, seriam considerados crimes contra a humanidade. E é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um presidente acusado de crimes contra a humanidade, mas que sequer se consegue iniciar o processo de impeachment. Por outro lado, nós vemos também, e a gente sabe, estudantes de direito, inclusive, a gente ensina nas aulas que, por outro lado, poderia caber um processo por crime comum contra esse presidente também. Ocorre que a Procuradoria-Geral da República também se recusa a seguir adiante com qualquer investigação. Ou agora abre uma tal de investigação preliminar que não está nem prevista em lei. Mas o que nós estamos diante, portanto, é de uma omissão das maiores autoridades nesse país, diante de fatos
que, mesmo em menor escala, não seriam sequer tolerados. O que nós estamos vendo é uma absoluta chancela das ações que estão sendo praticadas por Bolsonaro. Sem mencionar a troca, o jogo, a política, que a gente sabe o que está por detrás também do centrão que está ocupando ali a presidência da Câmara. Tem um site que eu gosto de recomendar também, que é da agência pública, que lista os pedidos de impeachment contra Bolsonaro. Tem que ser um site, porque são tantos pedidos que vão se avolumando, que só algum meio eletrônico para conseguir listar e atualizar esse processo. Pois bem, nós estamos aqui mais de 1.550 pessoas e mais de 550 organizações que assinaram pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Foram enviados já, e na última contabilidade que se tem aqui, 138 pedidos. Desde advogados até Alexandre Frota, também deputado federal, líderes da oposição e da minoria no Congresso, Associação de Vítimas e de Familiares do Covid, associações como a PIB, que defende os interesses dos indígenas, advogados, servidores públicos, movimentos sociais, sindicatos, engenheiros, a União Nacional dos Estudantes, o MTST, e por aí vai. A lista é enorme, desde pessoas comuns até deputados, e cada um deles vai narrar fatos, alguns semelhantes, outros distintos, que por si só, por sua gravidade, pelo menos deveriam ser investigados. Porque o que a gente está vivendo hoje, além de estarmos alcançando, se já não alcançamos 600 mil mortes, é uma absoluta paralisia, né? Em especial desse mesmo governo que não só não pratica as ações que deveria praticar, mas como também, por meio da omissão, mas como também age para prejudicar diversos outros direitos. E aqui eu também não poderia deixar de mencionar, né, não foi feito um pedido ainda específico em relação a direitos das mulheres, mas nós temos também desse governo diversos ataques a direitos das mulheres, né, por meio de Damares, que é a atual secretária de Direitos Humanos e das Mulheres. Em especial nos direitos sexuais e reprodutivos, uma luta feminista já de muitos anos. De certa forma, eu poderia dizer que a misoginia de Bolsonaro o protege. A misoginia de Bolsonaro o protege porque ele, quando toma atitudes, em especial quando faz falas machistas ou quando ataca minorias, ele está o quê? Provocando, né, a sua base, aqueles 25% a 30% ali que ainda o mantém no poder. Portanto, eu diria que Bolsonaro, de alguma forma, representa, né, uma parte desse Brasil. E é por isso que ele ainda está no poder. É por isso que não há lei e não há tipicidade, nem artigo da Constituição que possa levar o presidente da Câmara a sequer iniciar um processo de impeachment. Então, nós estamos em 2021, ano que vem é ano eleitoral. Depois do impeachment contra Dilma Rousseff, primeira presidenta mulher eleita no Brasil, nós ainda não conseguimos sequer ampliar o número de mulheres na política, pois a política ela é misógina, pois esse parlamento não representa a população brasileira. E é por este motivo que a política hoje nos mostra que Bolsonaro continua do poder, porque esse poder, de alguma forma, ele é compartilhado por outros que pensam como ele. Do ponto de vista jurídico, e eu acho que aí eu vou deixar para o Zé Eduardo falar mais a fundo, a gente poderia falar aqui e entender que quando se promove um pedido de impeachment, o que está se afirmando é que uma pessoa com uma alta função, no caso o presidente da República, praticou um chamado crime de responsabilidade. E crime de responsabilidade, se nós falamos de um presidente da República, isso tem um peso muito maior. Tem um peso, pois ele age em nome do governo. E é por isso, por agir como uma política de governo, que ele, inclusive, já foi denunciado no Tribunal Penal Internacional da Haia. A dimensão do seu crime ela é muito maior do que qualquer outro crime individual daqueles pelos quais estão encarcerados, né, no nosso sistema penitenciário, milhares de jovens, negros e pobres, por sua maioria. Portanto, o Brasil,
ainda é o país onde os crimes de responsabilidade são chancelados, em especial se tratam de crimes de altas personalidades governamentais, enquanto que o pequeno, em especial o pequeno traficante ou aquele autor de crimes patrimoniais, de pequenos furtos, é encarcerado, inclusive, antes do trânsito em julgado, né? Ainda sem condenação definitiva. Portanto, falar também em crime de responsabilidade, e é interessante que qualquer cidadão pode fazer um pedido de impeachment, qualquer cidadão pode encaminhar um pedido de abertura de processo de impeachment, que deveria levar à democratização desse instituto, porém, nós ainda somos freados pelo quê? Pelo papel que se atribui, pela atribuição do presidente da Câmara. E o processo deveria seguir o seu rumo. O que hoje se pleiteia, e aí, de alguma forma, já chegando na minha conclusão, o que hoje se pleiteia, que tem sido ainda nas ruas muito cobrado, é o impeachment de Bolsonaro, ou pelo menos o primeiro momento do impeachment, que é a abertura do processo. Se nós formos ver, até hoje, Bolsonaro sequer deu alguma resposta em relação a qualquer das acusações feitas contra ele. A não abertura de processo, seja na Procuradoria da República, seja na Câmara, por crime comum ou por crime de responsabilidade na Câmara, faz com que o presidente sequer seja chamado a responder. Ou seja, a dizer algo em sua defesa. E é por isso que, diante desse caos que nós estamos vivendo no país, eu não sei se aí em São Paulo vocês viram a página uma primeira página do jornal Extra, aqui no Rio de Janeiro, semana passada, mostrou as pessoas buscando ossos nos fundos de supermercados. A população brasileira está sem comida, a população brasileira está desempregada, a população brasileira está vivenciando uma alta taxa de desemprego e ainda por cima agora nós estamos reduzindo o número de mortes, mas nós passamos aí por um índice absurdo de número de pessoas mortas por Covid. Boa parte dessas mortes evitáveis. Então, que o cenário que se coloca hoje é um cenário, sim, de cobrança por abertura do processo do impeachment e do impeachment de Bolsonaro. Porque o que não se pode admitir no Estado democrático de direito é que a parte política do impeachment e os acordos do impeachment prevaleçam ou continuem prevalecendo, porque foram esses acordos políticos também que tiraram Dilma do poder, que deram um golpe contra Dilma, prevaleçam sobre os termos da nossa já tão combalida Constituição, que completou recentemente 33 anos, mas ainda é o instrumento, por mais que a gente entenda que boa parte também dos direitos e garantias individuais, em especial, não conseguiu ser concretizada até hoje, né? A nossa combalida Constituição e a nossa frágil democracia, frágil sim, porque a eleição de Bolsonaro também demonstra, e a manutenção de Bolsonaro no poder ainda demonstra como a nossa democracia é frágil. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que exigir nas ruas, nos artigos jurídicos, nas nossas manifestações políticas, que seja cumprida a Constituição. E o cumprimento da Constituição hoje determina a instauração e a perda de mandato de Jair Bolsonaro. Não dá para aceitar a permanência de uma pessoa como Jair Bolsonaro no poder, que o mundo todo já percebeu. Ele, recentemente, o seu ministro das Relações Exteriores sequer foi recebido na França, em Paris, na reunião na OCDE. Por quê? Porque o mundo todo já sabe, e o Brasil todo já sabe. Então, o nosso momento político é um momento muito difícil para a maioria dos brasileiros, pelo que eles estão passando hoje, crise, desemprego, morte, depressão. E, nesse sentido, numa perspectiva tanto política como jurídica, devemos sim, e eu defendo que nós devemos, a luta contra Bolsonaro vai ter que ser feita nas ruas, mas especialmente a pressão para a abertura do processo de impeachment, ela não pode ser reduzida, porque além dos 138 pedidos, nós temos fatos documentados, comprovados, tipificados e relacionados na Constituição, tanto como crimes de responsabilidade, como também por crimes comuns. Então, para que a justiça seja feita, é necessário que Bolsonaro sofra o impeachment. E não dá tempo de esperar até 2022. Eu acho que esse é um elemento importante. Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da classe trabalhadora, de todas, todos e todos que são hoje impactados todos os dias pelas omissões e pelos ataques à Constituição e aos direitos sociais e individuais
da maioria da população brasileira, para privilegiar quem? Os seus ministros que têm conta nas Ilhas Virgens Britânicas. O debate hoje é esse. O debate hoje é de uma elite financeira que lucra com a desgraça do povo brasileiro. E uma elite financeira que sustenta esse governo, que sustenta a não abertura do processo de impeachment. E, do outro lado, nós temos a maioria do povo brasileiro. Então, que prevaleça a vontade da maioria do povo brasileiro, que prevaleça a vontade da Constituição, que nos seus 33 anos não pode ser vilipendiado da forma como está sendo. Então, agradeço muito o convite, estou muito feliz de estar aqui e quero muito ouvir José Eduardo depois das minhas falas iniciais, ele que participou desse processo tão intensamente, e agradeço demais a oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje. Obrigada e boa noite. Muito obrigada pela fala, professora, foi essencial. Acho que essa questão do impeachment, da essência do impeachment, como ele atravessa, né, como a imagem de Bolsonaro o atraso do impeachment atravessam as questões de gênero, atravessam a raça e a classe que ele representa e defende com as suas ações. Isso é muito importante ser colocado. Então, muito obrigada. E agora a gente fica com a fala do professor José Eduardo Cardoso. Muito obrigada desde já e pode iniciar. Bem, meu boa tarde a todos, a todas, a todes. Saudar, em primeiro lugar, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo, e agradecer a honra do convite, saudar o glorioso Centro Acadêmico 11 de Agosto, da Faculdade de Direito da USP. Um abraço apertado na minha querida amiga, professora Luciana, que acabou de nos brindar com uma magnífica exposição, que eu concordo até com as vírgulas, tá? Então, eu subscrevo integralmente tudo que ela disse. Aliás, tradicionalmente, ela sempre fala aquilo que eu penso e hoje não foi absolutamente diferente. A partir da reflexão que a professora Luciana fez, eu queria fazer 4 observações sobre o impeachment. A primeira delas, uma rápida digressão histórica. Nós temos digressão histórica sobre o Instituto do Impeachment. Nós temos muitas vezes o hábito no direito, né, e a professora Luciana se concorda comigo, de falarmos de instituto sem analisarmos a sua história, né? O direito ele se explica pela sua história e, portanto, eu quero falar rapidamente sobre a história do processo de impeachment. Segundo, quero fazer uma análise jurídica do impeachment, sobre a natureza jurídica do processo de impeachment. Terceiro, quero falar um pouco do impeachment na ciência política, particularmente abordando esse instituto na América Latina. Em quarto lugar, eu quero falar sobre a comparação de 2 processos de impeachment no Brasil. Existiram alguns, só um consumado, que foi da Dilma Rousseff, e outro ainda pedido, que é, como disse a Luciana, do Jair Bolsonaro, atual presidente da República. Então, quero fazer esses 4 pontos de reflexão dentro do tempo que temos, que é um tempo limitado, então eu procurei ser o mais sintético possível em cada uma dessas abordagens. Começo a falar sobre história do Instituto Impeachment. O nascimento do Instituto Impeachment está na Inglaterra, a partir do momento em que, vamos lembrar, o parlamento inglês ele tem uma existência histórica relevante, ele cresce em importância, e ele sempre foi um efeito limitador muito grande do poder real na Inglaterra. Tanto que nós tivemos grandes conflitos entre o parlamento e o rei, reis querendo impor uma dimensão absolutista para o Estado inglês e o parlamento buscando conter esse absolutismo real. Tivemos até uma guerra civil e mais tarde tudo isso desemboca na chamada Revolução Gloriosa na Inglaterra, que acaba ensejando, a meu ver, na minha posição, um novo modelo de Estado, que é, de certa forma, talvez o primeiro antecedente do chamado Estado de Direito. Mas seja como for, na Inglaterra o impeachment surge como uma forma de afastar ministros do rei que praticavam atos indevidos, né? Ou seja, o rei não era afastado, porque o rei era intocável, mas os ministros eram. Posteriormente, mais tarde, quando nós temos a independência dos Estados Unidos da América, os pais fundadores dos Estados Unidos, eles não queriam a monarquia, em hipótese nenhuma. E, por outro lado, também tinham um grande medo da democracia. Os pais fundadores eram grandes proprietários
e queriam fazer uma situação e não dar tanto poder ao parlamento, porque eles não gostavam do parlamento inglês, era o parlamento inglês quem tinha aprovado as tributações, inclusive a tributação do chá, que leva à independência dos Estados Unidos, mas, por outro lado, eles também não queriam o poder monárquico. Então, construíram um modelo diferenciado de Estado que tinha uma Constituição acima das leis, uma Constituição que permitiria mais tarde a construção pela jurisprudência das cortes norte-americanas, a visão de que as leis poderiam ser revistas pelo Poder Judiciário, o Judicial Review of Legislation, e temos ainda a dimensão de não de um rei, mas de um presidente da República eleito que podia vetar as leis. Ou seja, eles faziam, então, um contrapeso ao parlamento através de uma Constituição acima da lei, um poder que poderia controlar o parlamento e um chefe do executivo e chefe do governo que efetivamente poderia sancionar ou vetar as leis. E com isso houve um contraponto com o sistema político da Europa, que é o chamado parlamentarismo, que também tem origem na Inglaterra. E cuja origem do parlamentarismo, segundo muitos estudiosos, tem a ver com o próprio impeachment. Porque quando lá na Inglaterra os ministros do rei podiam ser afastados pelo parlamento, com o tempo o rei começou a escolher ministros que se davam bem com o parlamento, ou seja, que efetivamente tinham apoio da maioria do parlamento. Isso vai formando pouco a pouco o sistema parlamentarista, que é um sistema em que o governo, ao perder apoio do parlamento, é substituído. Se substitui o governo, mas não se substitui o chefe de Estado. E, inclusive, conta a história que o nascimento da ideia de um primeiro-ministro que era chefe de governo se dá de uma forma muito inusitada na Inglaterra, porque nós tínhamos um rei que, por força daquelas relações, casamentos reais, etc., assume na Inglaterra, mas não sabia falar inglês, ele sabia falar alemão, ele era alemão. Então, como ele não sabia falar inglês, ele já não gostava daquela reunião com os ministros, ele não estava aí, tá a cabeça mais na Alemanha, ele não queria saber muito daquilo. Ele chegou lá para um dos ministros e falou assim: olha, você me representa, tá? Você fala em meu nome, tá? E nasce, então, aí a figura do primeiro-ministro, que, como na Inglaterra, vai assumindo uma dimensão costumeira e surge, então, a ideia do sistema parlamentar, em que eu tenho um chefe de Estado, um chefe de governo, o chefe de governo cai quando perde a maioria. Diferente do sistema criado na Constituição de 1787 dos Estados Unidos da América, que é uma Constituição que prevê o presidencialismo, o chefe de Estado é o chefe de governo, mas que, nesta Constituição, prevê uma possibilidade de controle político em relação ao chefe do governo e o chefe de Estado. Eles preveem que o chefe de governo e o chefe de Estado não poderia ser afastado por qualquer razão, como aconteceria na queda do chefe de governo no parlamentarismo. O chefe de Estado e chefe de governo, o presidente da República, ele só poderia perder o seu mandato se praticasse um ato ilícito grave, apurado por meio de um devido processo legal, e o Senado o afastasse, o parlamento o afastasse. Ou seja, eles pretendiam uma análise jurídica e política da situação do presidente. Jurídica teria que praticar um crime grave, que na Constituição dos Estados Unidos é traição, suborno e aquilo que aquela Constituição chama de high crimes and misdemeanors, ou seja, grandes crimes e grandes contravenções. Configurado isso, caberia ao parlamento avaliar um julgamento, digamos assim, político diante destes fatos jurídicos que ocorrem. Bom, com a Constituição norte-americana, ou estadunidense, melhor dizendo, de 1787, todos aqueles países que eram na América se separam, tornam-se independentes e passam a ter na Constituição dos Estados Unidos a grande referência institucional para organizar os seus países. Então, basicamente, todos os países que vão se independendo, mais cedo ou mais tarde, acabam tendo como paradigma a Constituição dos Estados Unidos, adotando o presidencialismo, com todas essas características, salvo uma ou outra adaptação diferente. O Brasil também não foi muito, a sua história não é um pouco diversa. A nossa independência não foi assim traumática como foi a dos Estados Unidos. Não tivemos uma guerra pela independência. A independência foi feita pelo filho do rei, né? Põe a coroa na sua cabeça antes que algum aventureiro faça. O Brasil sempre teve essas características, né, de transições
pelo próprio poder, dentro do próprio poder. Então, Dom Pedro I, que depois viria a ser Dom Pedro IV de Portugal, coloca sobre a sua cabeça a coroa de imperador do Brasil, claro, para não ser chamado de rei. E então é feita a primeira Constituição Brasileira de 1824, que era uma monarquia, chamemos assim, limitada por uma Constituição, uma monarquia constitucional, com algumas características. Tinha lá o poder moderador, que era o próprio imperador, em que se olhou um pouquinho aquela visão de Benjamin Constant, que tinha escrito sobre isso, mas não importa. A Constituição de 1824 vai até que seja proclamada a República, e mais um paradoxo, a República Brasileira é proclamada por um monarquista, é o Brasil, né? A independência é feita pelo filho do rei e a monarquia e a República é proclamada por um monarquista. E essa República é proclamada, temos a primeira Constituição de 1891, que esta, sim, olha a Constituição de 1897 nos Estados Unidos e adota o sistema presidencialista com essas características, modelo que foi seguido em todas as constituições brasileiras que se seguiram. A primeira Constituição de 1891, depois 34, 37, 46, 67 e a de 88, que hoje nós estamos, no mês de outubro, comemorando mais um aniversário dela. Então, a história enraizada da Constituição brasileira, no que diz respeito ao seu sistema político presidencial, tem como elemento matriz a Constituição dos Estados Unidos da América, que é a primeira e única daquele país, embora não seja o caso do Brasil, nós sempre adotamos esta mesma matriz presidencialista. E, claro, não deixamos de adotar a figura do impeachment presidencial, seguindo bastante as pegadas institucionais da Constituição dos Estados Unidos da América. Bem, vamos analisar agora, juridicamente, o Instituto do Impeachment. Por tudo aquilo que eu disse, parece claro que o impeachment presidencial na Constituição brasileira, ele tem dois componentes, como disse a professora Luciana. Um componente jurídico e um componente político. Exige-se a subsunção de certos atos, melhor dizendo, praticados pelo presidente da República, a tipificação que a Constituição, que a ordem jurídica dá para o seu afastamento. Claro? No Brasil, ao contrário da Constituição dos Estados Unidos, que falou em 3 delitos, nós o simplificamos e chamamos tudo, como disse a professora Luciana, de crime de responsabilidade. E as Constituições, elas costumam dizer o que é crime de responsabilidade, mas a partir de definições bastante amplas. E remete-se à legislação ordinária a definição com maior exatidão dessa tipificação e do processo de impeachment. Então, nós temos, por exemplo, hoje na Constituição de 1988, nos artigos 85 e 86, a tipificação dos casos de crime de responsabilidade, a remessa à legislação infraconstitucional e a definição de certos parâmetros básicos do processo de afastamento do presidente. Mas é a legislação infraconstitucional que trata desse problema. Essa legislação brasileira é antiquíssima. Ela consegue ser mais velha que eu. Claro? Ela é de 1950. A Lei 1079 de 1950. Que sobreviveu, ela é uma sobrevivente, porque ela foi baixada sobre a égide da Constituição de 46, passou pela Constituição de 67, está aí vigente durante a Constituição de 88, embora o próprio Supremo Tribunal Federal Brasileiro já tenha efetivamente afirmado que alguns de seus dispositivos não foram recepcionados pela Constituição de 88. Claro? Há, inclusive, uma DPF, que foi promovida pelo Partido Comunista do Brasil, cujo relator foi o ministro Luiz Roberto Barroso, que apontou exatamente esses pontos, de alguns que efetivamente não foram recepcionados e outros que foram, para fins dos processos de impeachment no Brasil, e que serviu essa decisão como uma orientação normativa para o processamento do impeachment de Dilma Rousseff e para qualquer outro processo de impeachment que, porventura, se desdobre desde aquela decisão. Claro, portanto, então, que posso afirmar que o processo de impeachment é um processo jurídico-político que exige necessariamente a configuração de um ato ilícito, grave, provado perante o devido processo legal no parlamento, para que, então, a partir dessa demonstração, o parlamento faça um juízo político de afastamento do presidente da República.
Não é à toa que nos países de língua espanhola o impeachment é chamado de juízo político. Claro, ou seja, ele tem um juízo político ao final, mas ele exige pressupostos jurídicos. Onde, então, falando juridicamente, eu tenho as seguintes situações num quadro lógico que eu faço para sintetizar o que expus. Se um presidente da República não praticar um ato ilícito, grave, doloso, ele não pode sofrer o processo de impeachment. Claro, não pode sofrer porque o presidencialismo é diferente do parlamentarismo. No parlamentarismo, você perde o chefe de governo, cai o governo, quando ele perde a maioria do parlamento. No presidencialismo, o presidente pode perder a maioria e não perde o mandato. Ele poderá perder se praticar um ato ilícito tipificado na Constituição e na lei, que seja grave e doloso. Sem este pressuposto jurídico, não há a possibilidade, num Estado de Direito, de termos impeachment. Se isso existir, eu me sinto muito à vontade de chamar de golpe, porque golpe, no sentido jurídico-político da expressão, é toda destituição ilegítima de um governante devidamente eleito, ou seja, é a destituição contrariamente às normas legais de um presidente da República que lá chegou por meio de uma eleição democrática. Então, não havendo o pressuposto jurídico, a ocorrência do ato que pode configurar no Brasil crime de responsabilidade, eu não posso abrir processo de impeachment. Se eu o fizer, isso tem um nome e sobrenome: golpe. Segunda alternativa, o presidente da República ou a presidente da República podem praticar um ato ilícito. Podem praticar. E aí, então, tem o processamento, fica demonstrado que ele praticou esse ato, e aí haverá o juízo político, o juízo político. Esse ato que ele praticou, o que ela praticou, politicamente, é bom que seja afastado? Será que não é mais traumático afastá-la do que deixá-la? Ou será que temos que afastar esse presidente porque a gravidade é tanta e a sociedade se sente absolutamente atingida por isso? Esta é a decisão. Então, diante do fato político, do ato jurídico que caracteriza o crime de responsabilidade, eu posso ter uma decisão que mantenha o presidente da República ou a presidente ou afasta o presidente. Porque são dois atos. O pressuposto jurídico está atendido? Está bem. Então, vamos permitir o juízo político que efetivamente acaba ocorrendo nesses casos, ou com o impeachment ou sem o impeachment. Então, este é o segundo ponto que eu gostaria de abordar: análise da natureza jurídica. Terceiro ponto, quero falar um pouco sobre o impeachment na ciência política. Claro que o impeachment assume uma grande importância nos países presidencialistas. No parlamentarismo, o governo, basta perder a maioria, vota-se lá uma moção de censura, cai o governo. Nós temos visto alguns países, inclusive, que não conseguem, durante muito tempo, recompor o seu governo. Me lembro que a Espanha, recentemente, ficou um ano sem governo. Claro, porque não conseguia, fazia eleição, porque quando você não consegue montar o governo, você faz eleição, e não tinha maioria para eleger o primeiro-ministro. Não tinha maioria para eleger o governo, até o momento em que houve lá o entendimento e conseguiram manter o governo. A estrutura administrativa funciona, a polícia funciona, tudo funciona, porque ela é amoldada a essa realidade, mas eu deixo de ter as grandes diretrizes governamentais até que alguém tenha a maioria do parlamento. E quando não tem a maioria do parlamento, não governa. E se perder a maioria, cai. É absolutamente normal, portanto, a queda de governo no presidencialismo. Já no parlamentarismo. Já no presidencialismo é diferente, tá? É um trauma, né? Me lembro de um constitucionalista dos Estados Unidos que dizia: o impeachment é um terremoto político, então ele tem que ser feito diante de situações muito graves, inaceitáveis. Tá? Há que ter essa situação. Mas um estudo muito interessante, que eu recomendo a leitura, ele tem a publicação em inglês e em espanhol, que é um estudo feito por um professor argentino que dá aula, se não me falha a memória, na Universidade de Pittsburgh, Aníbal Pérez Liñán. Ele escreveu um livro em 2007, também, se não me falha a memória, em que ele diz, que ele aborda a questão do impeachment presidencial e a instabilidade política na América Latina. Pérez Liñán chega a dizer o seguinte, que quando acabaram as ditaduras militares na América Latina, que foi moda durante o período da Guerra Fria, né, e o Brasil também sofreu isso, a Argentina sofreu, o Uruguai sofreu, o Chile sofreu, saiu de moda a ideia de golpes militares.
E aí ele demonstra claramente que quando um governo fere o establishment, quando ele fere o status quo, a maneira que se encontrou para afastar um presidente, quando ele se torna impopular aos olhos daqueles que dominam, é efetivamente o impeachment presidencial. Ele mostra como, depois das ditaduras militares, cresceu situações de impeachment. Ele chega, inclusive, a mencionar o caso de Collor de Mello, como um dos exemplos, de um presidente que ele faz uma análise política, teria entrado em contraponto com o establishment, em contraponto com o status quo. Observe, Pérez Linha não faz uma análise jurídica, ele faz uma análise política. Ele fala a maneira de afastar presidentes que se tornam mal vistos pelo establishment e pela população é o impeachment presidencial. Mas não faz análise se havia causa jurídica ou não para cada um desses processos de impeachment, porque o estudo de ciência política não é um estudo de ciência do direito. Então, portanto, eu posso afirmar a vocês que por essa análise de Pérez Linha na América Latina, sempre que governos afetam certos interesses dominantes e perdem, por alguma razão, às vezes por ação até desses dominantes, o amparo político da sociedade, o que acaba acontecendo é o desencadear de processo de impeachment presidencial. Quando ele está bem afinado com o establishment, nem sempre o processo de impeachment acaba acontecendo. Ou seja, o impeachment presidencial tem sido utilizado fundamentalmente como uma forma de afastamento de presidentes que ofendem os estratos sociais dominantes da sociedade. Claro que, para que isto ocorra, tem que haver uma impopularidade também acentuada na sociedade que justifique essa situação. Mas o impeachment assumiu, ao longo da história política, essa característica, e, repito, eu não estou aqui discutindo se há causa jurídica ou não para esses impeachments apontados por Pérez Linha, mas apenas é uma constatação da queda política pela ofensa ao status quo. Bem, feitas todas as observações, eu agora adentro ao ponto que foi magnificamente bem abordado pela professora Luciana, e que eu quero me concentrar numa análise comparativa entre as situações de Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro. Quero lhes dizer, eu não sou neutro nesta análise. Aliás, ninguém é neutro. Aliás, não existem seres humanos neutros. Aqueles que dizem que são neutros ou mentem para si, ou mentem para os outros, ou mentem para os dois. Claro? Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, eu vejo o mundo a partir da minha ótica valorativa, pelas minhas crenças, até por eventuais desvios ideológicos que porventura eu tenha, mas eu assumo isso. Não esperem de mim a neutralidade. Eu procuro ser o mais possível equidistante dos fatos, mas posso não ser, porque ninguém é. Somos humanos, e graças a Deus que somos humanos e não somos robôs. Claro? Eu vejo o impeachment de Dilma Rousseff, do qual eu participei ativamente, tive a honra de ser seu advogado, primeiro como advogado-geral da União, depois como advogado privado dela, definido como golpe, como disse a Luciana. Por quê? Eu não tenho a menor dúvida de que os fatos invocados para o afastamento de Dilma Rousseff não eram, nunca foram e jamais serão crime de responsabilidade. Não há como sustentar-se isso. Claro? O pedido de impeachment feito pela professora Janaína Pascoal, pelo professor Miguel Reale Júnior, pelo doutor Hélio Picudo, era um pedido de impeachment, inclusive, que tinha um problema gravíssimo, que era apontar fatos do mandato anterior da presidenta Dilma Rousseff, que não podia permitir a abertura de impeachment segundo a posição tranquila do Supremo Tribunal Federal, de que um presidente só pode ser responsabilizado por fatos que ocorreram durante seu mandato. Quando Dilma Rousseff perde a eleição em 2014, ganha a eleição em 2014, quem perde a Aécio Neves, né? No dia seguinte, ao anunciar o resultado, como se achava que Dilma sairia derrotada e que não haveria mais continuidade para aquilo que vinha sendo feito pelo governo do presidente Lula e pela presidenta Dilma no primeiro mandato, já se começou a falar, não, essa eleição foi roubada, essa eleição não sei o quê, pediram auditoria, fizeram o diabo, e não provaram nada. Então, já antes da posse se dizia, precisamos fazer o impeachment. É inacreditável, mas seja, a primeira vez que eu vi em que o impeachment não se processou a partir de um fato que gerou indignação. Foi ao contrário, se procurava um fato para se processar o impeachment de uma visão oportunista, a meu ver, daqueles que haviam perdido as eleições. Os que haviam perdido as eleições, setores que estavam descontentes com as apurações que eram feitas pela Lava Jato, com todo o arbítrio que hoje nós conhecemos, mas
que efetivamente queriam que se interrompesse aquilo de uma forma, diria, pouco republicana, e achavam que Dilma Rousseff deveria controlar a Polícia Federal, controlar o Ministério Público de uma forma que ela jamais se disporia a fazer, porque tinha um espírito fundamentalmente republicano, começaram a querer fazer um acordo com o Supremo e tudo. Claro, para parar a sangria, na expressão de um senador. Para, como está, delimita, claro, e faz um acordo com o Supremo e tudo. Então, estas forças se unem sob a batuta de um comandante que eu não preciso tecer qualitativamente nenhum comentário, o senhor Eduardo Cunha, cujo currículo é notório, e o senhor Eduardo Cunha, então, contando o apoio com o vice-presidente da República a partir de um certo momento, o doutor Michel Temer, articulam um processo de impeachment, mas precisavam de pretextos. Impeachment, né, não pode ser feito pela vontade política. Então, inventaram, com apoio do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União, que depois foi tido como suspeito pelo próprio presidente Ricardo Lewandowski, que presidiu o processo de impeachment, uma tese de que tinha tal das pedaladas fiscais e de decretos que foram feitos, que aquilo era uma afronta à lei de responsabilidade fiscal, coisa que todos os governos anteriores fizeram. Algo que havia parecer dizendo que não tinha problema, que os juristas diziam que não tinha um problema. Nós tínhamos 14 pareceres, os maiores juristas do Brasil, dizendo que não tinha problema. Uma coisa horrorosa. E todos os que depuseram falaram, não, mas sempre foi feito assim. Não, mas sempre foi feito assim. Decretos que Dilma assinava, como todos os presidentes sempre assinaram. A tal das pedaladas fiscais tinha a ver com o Plano Safra, que era da década de 30, que sempre seguiu o mesmo caminho, que não tinha prazo estabelecido. Né? Aí inventaram que havia um atraso num caso que não havia prazo. E o relator Anastasia chega, inclusive, a criar um prazo. Né? Como depois que o Tribunal de Contas disse que tinha que ter prazo, e Dilma baixou um prazo, ele disse, está vendo? Ela criou um prazo, eu tinha que ter aplicado antes. Mas como tinha que ter aplicado antes se o prazo não existia? E foi ela que criou. Então, uma série de sofridos, eu até brinquei na defesa, eu falei que os grandes inventores sempre dão um nome às suas invenções. Então, o canto ambrosiano teve este nome por força do Papa Ambrósio, o canto gregoriano por força do Papa Gregório, e o prazo que o senhor Anastasia criou era o prazo anastasiano, porque ele criou um prazo para justificar um atraso que efetivamente não existia. Uma farsa, a ponto que a própria acusadora, professora Janaína Pascoal, quando vai à tribuna na fala final do impeachment, disse, não, Dilma não está sendo afastada por esses crimes de responsabilidade. Ela está sendo afastada por tudo que ela fez. Afastada por tudo que ela fez. Isso é uma avaliação de natureza política que não tem fato que se subsume à Constituição. Então, efetivamente, isso tem que ser julgado na urna pelo povo, e não pelo parlamento com ofensa às regras constitucionais do artigo 85, 86 e a lei 1079 de 1950. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, fizeram um pretexto para barrar oportunisticamente um governo que passou por uma crise econômica, que pode ter cometido erros, não discuto isso, mas que jamais poderia ter sido destituído democraticamente com base na Constituição de 1988. Lá, com base nisso, aqueles que tinham perdido a eleição de 2014, com aqueles que jamais ganhariam com as suas propostas neoliberais o governo do Brasil, assumiram através do presidente Michel Temer, que eu não preciso nem comentar o que aconteceu no seu governo, porque eu acho que todo mundo sabe o que aconteceu, e a partir desse processo todo, golpista, me permito dizer, nasceu o atual presidente da República, esta pessoa que enobrece a cada dia mais o seu currículo, chamado Jair Messias Bolsonaro. Me perguntarão os senhores e as senhoras, e todos, há condições jurídicas para o impeachment de Jair Bolsonaro? Eu não tenho a menor dúvida que sim. E não é um fato. Eu não preciso inventar nada, como foi inventado com a Dilma Rousseff. Os fatos estão todos aí. Então, chamou manifestações contra o Congresso Nacional, chamou manifestações e ataques ao Supremo Tribunal Federal, disse que não cumpriria ordens de um certo ministro, o que caracteriza claramente falta de decoro no cargo, que é exatamente uma das hipóteses de impeachment. Tentou controlar a Polícia Federal para que ela parasse investigações em relação a seus familiares, e quem disse isso foi seu próprio ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que disse, pessoa pela qual não tenho nenhum apreço, mas que efetivamente falou algo que parecia evidente pelas circunstâncias que estão colocadas,
incentivou o desrespeito às regras sanitárias do seu próprio ministério no meio de uma pandemia, retardou a compra de vacinas quando o mundo inteiro sabia que precisava aplicá-las, defendeu medicamentos que não tinham condições nenhuma de poder combater a pandemia, levando à morte, infelizmente, a centenas de milhares de pessoas. Não, quaisquer desses fatos podem ser escolhidos como impeachment. Estão lá todos tipificados, todos enquadradinhos, e eu diria até que não precisam... Claro que ele tem que ter direito de defesa, que todo mundo tem, mas como é que ele vai dizer que não fez nada disso? Está dado, não há como. Mas, até o momento, o processo de impeachment não foi aberto. Por quê? Por força da anacrônica lei 1079 de 1950, precisa haver a decisão do presidente da Câmara para inaugurar o processo de impeachment, coisa que efetivamente não ocorreu. Ou seja, coisa que efetivamente não se verificou até agora. Ou seja, os pressupostos jurídicos existem. Há condições políticas que parecem evidentemente postas, mas o Congresso Nacional não abriu o impeachment até agora. E vocês vão perguntar por quê? Vamos voltar ao que Pérez Linhan disse. Talvez Jair Bolsonaro não tenha afrontado tanto o establishment como Dilma Rousseff havia feito. Dilma Rousseff havia tomado decisões no pré-sal para que o dinheiro não saísse do Brasil, ficasse aqui ofendendo o interesse de petroleiras. Dilma Rousseff era contra a agenda neoliberal, que era defendida por diversos segmentos e principais do establishment brasileiro, que inclusive controlavam meios de comunicação. Dilma Rousseff dava prosseguimento a um governo em que o presidente dos Estados Unidos chamou Lula de o cara e que incentivava uma política que saía fora do imperialismo historicamente, é que o Brasil se submeteu e caiu de joelhos, inclusive no governo Michel Temer. Ou seja, isto afrontava o impeachment. Não se podia ver mais pobres superando a linha da pobreza. Era necessária uma política neoliberal para que aqueles que são ricos ficassem mais ricos e os pobres, os pobres. E aí a resposta dada em relação a Dilma Rousseff, por esse establishment, era impeachment, como disse Pérez Linhan. Ela estava incomodando, a continuidade desse governo incomodava o establishment, incomodava o status quo. Era necessário cortar o mal pela raiz. Temos uma política neoliberal, uma política submetida ao imperialismo estadunidense. Era necessário voltar ao passado antes que o passado transformasse o futuro. E o passado tinha que ser Dilma Rousseff e Lula. Este foi um processo de impeachment, portanto, que foi um golpe sem base, um golpe sem lastro, um golpe que claramente descumpriu a Constituição Federal. Só que Jair Bolsonaro, com seus ministros, apesar de todas as barbaridades que fez, talvez não tenha afrontado tanto o establishment. Ao contrário, ele agravou a pobreza. Ao contrário, ele priva mulheres de terem seus absorventes distribuídos quando são pobres. Ora, onde ele está ofendendo o establishment? Onde ele está? Só porque morreram alguns, uns 600 mil. Né? Ora, porque os ricos acabaram talvez não tomando cloroquina e se tomaram iludidos, foram tratados e socorridos nos grandes hospitais do país, pagos a peso de ouro, mas os pobres, ora os pobres. A lei, ora a lei, como disse Getúlio Vargas certas vezes, ironicamente. Então, eu diria, vejam como o direito e a política se combinam. Tentar olhar o direito sem análise política, sem a história, sem entender os fatos, é analisar mal o mundo jurídico. Logo, o que eu quero dizer é o seguinte, para aqueles que ainda acham que Jair Bolsonaro deve ficar, a pergunta que faço é, vocês defendem o establishment? Ou vocês estão iludidos pelo establishment? Por que digo isso? Porque eu vejo gente dizendo, não, vamos deixar o Jair Bolsonaro aí, porque é mais fácil para a gente derrotar esse homem. Vamos deixar... Olha, eu posso ser acusado de principista, e já fui acusado até para muita honra, que eu sempre fui excessivamente republicano, até quando eu era ministro de Justiça. Aliás, quando disseram que eu era, como crítica, excessivamente republicano, eu falei, gente, olha só que engraçado, se dissesse que eu sou excessivamente bonito, eu ficaria envaidecido. Infelizmente, ninguém nunca disse. Mas excessivamente republicano, para mim, elogio não é crítica. Claro? Se alguém separa a coisa pública da coisa privada na perspectiva da construção de uma sociedade justa, fraterna, igualitária, eu acho isso correto. Eu não acho que a coisa pública tenha que ser apropriada pelo mundo privado, eu não acho que os fins justificam os meios, nem para aquilo que eu acredito que deva ser uma nova sociedade. Mas é minha crença. Então, ser republicano, sinceramente, excessivamente,
para mim, algo interessante. Então, eu, excessivamente republicano ou não, acho que democracia que aceita ser violada passivamente é democracia que não se faz respeitar. Essa é uma regra que vale para todos os seres humanos. Quem não se impõe ao respeito não se faz respeitar. E a democracia que aceita, que tolera, que é passiva diante de violências praticadas por um presidente da República, ao contrário do que determina a Constituição, ao contrário do que dizem os princípios próprios da humanidade, ao contrário dos direitos humanos, é uma democracia que tolera, e democracia que tolera é democracia que será pisoteada e rasgada mais cedo ou mais tarde. Não importa quem vai assumir, não estou preocupado com isso. Mas um presidente que violou a democracia tem que ser objeto de impeachment, sim. Não através de um raciocínio pragmático político-eleitoral, mas por um relacionamento, por uma avaliação talvez excessivamente republicana, de que não há república e não há democracia que sobrevivam debaixo de um violador, quanto mais que, mesmo perdendo no voto, deixa seu espírito. E ao deixar o seu espírito, alguém no futuro poderá fazer o mesmo, talvez com mais sofisticação intelectual. E, sem sombra de dúvida, Jair Bolsonaro não é uma pessoa dotada de grandes luzes neuronais. Claro, não tem essas grandes luzes neuronais. Graças a Deus que não tem essas grandes luzes. Mas amanhã ou depois, se nós não soubermos dar um exemplo, ou como diz a caipira, matar a cobra e mostrar o pau, se nós não fizermos isso, alguém com mais luzes poderá fazer o golpe que ele tentou fazer em 7 de setembro e, lamentavelmente, para ele, deu no que deu, virou um alvo de piada nacional e internacional. Portanto, concordo integralmente com o que a professora Luciana aqui falou, assino embaixo, como disse, até as vírgulas. Por quê? Porque a história mostra isso, a ciência política mostra isso, e a ciência do direito também demonstra isso. Há que ser forte para defender a democracia. Infelizmente, nós não conseguimos, até o momento, sermos fortes suficientes para defendê-la como ela deve ser defendida, afastando o presidente Jair Bolsonaro da presidência da República, constitucionalmente, sem golpe, apenas cumprindo a lei. Obrigado. Muito obrigada pela fala, professora. Acho que foi super importante a análise histórica, primeiramente, né? Análise histórica e todos esses detalhes da nossa análise jurídica desse processo de golpe que a gente viveu e do que hoje a gente precisa reivindicar também. Foram falas muito complementares e importantes para esse debate de hoje. E a gente também está abrindo as perguntas, né? A gente vai ter perguntas, caso alguém tenha alguma para as falas, para os nossos convidados, para a gente poder trazer esse debate, trazer mais algumas pontuações. Bom, enquanto a gente aguardava aqui alguma pergunta, a gente tem aqui a pergunta do YouTube, do chat do YouTube que fizeram, que é: eu pergunto com tantos motivos por que este senhor ainda não sofreu impeachment. Se alguém aqui gostaria de responder, apesar de tantas boas falas aqui, acho que é importante a gente analisar socialmente como essa pergunta se faz necessária, por que ainda não aconteceu, né?
Eu ia responder que pode ser uma pergunta retórica também, né? Nesse sentido da gente reforçar tudo que já foi dito. Mas, de alguma forma, eu acho que ela é necessária e ela nos provoca a responder pelo seguinte motivo. Acho que tanto na minha fala como na fala do professor Zé Eduardo ficou claro que é a combinação entre o político e o jurídico que marca e que define o processo de impeachment, né? E, nesse sentido, apesar de todas as acusações, o que está provado, o fato é que, politicamente, Bolsonaro ainda se mostra forte. De alguma forma, as pesquisas, por mais que demonstrem a desaprovação do seu governo, a queda, ele consegue manter uma base ainda vamos dizer, havia também uma avaliação inicial, se Bolsonaro caísse de popularidade, o impeachment poderia ser, de alguma forma, avançar. Mas, acima de tudo, o que eu acho que ainda mantém Bolsonaro no poder são os acordos do Centrão, né? E a figura de Arthur Lira e a sustentação política que está dada diante desses moldes do presidencialismo que a gente tem no Brasil. E esse poder que, como também já foi bem dito aqui, previsto em lei, que inclusive chegou a ser questionado, né, Zé Eduardo? Eu acho que teve um mandado de segurança ou algum recurso, agora não me lembro, acho que talvez tenha sido uma ação de inconstitucionalidade, questionando vamos dizer, esse engavetamento, né, que foi dado, que não decidir nem sim nem não, demandando uma resposta do Arthur Lira. Mas o Supremo não entrou nesse, salvo engano, eu não lembro, eu não sei se foi do deputado Paulo Teixeira, mas eu sei que o Supremo não decidiu ou arquivou, ou seja, a lógica da política e dos acordos de sustentação parlamentar de Bolsonaro hoje estão pesando mais até do que a desaprovação do seu governo, né, e a baixa. Na verdade, quanto mais pedidos de impeachment, mais frágil fica Bolsonaro. Mais frágil Bolsonaro, maiores são os acordos e maior custo político para ele tem essa permanência. Então, é uma questão hoje que a gente precisa pensar também no Brasil, né, como é que essa correlação de forças parlamento e esse presidencialismo de coalizão. E eu também já concordo muito, agradeço muito pela aula aqui do professor José Eduardo, que eu acho que entender historicamente o Instituto do Impeachment também nos permite avaliar e responder que esse processo histórico se dá pela sustentação do poder, né? A sustentação do poder e as forças e a correlação de forças que vai definir o resultado do processo de impeachment. O jurídico ali ele é um dos instrumentos, um dos discursos que, dependendo da correlação de forças, pode prevalecer. Mas eu acho que o próprio caso da Dilma e o caso do Bolsonaro mostram como, acima de tudo, é um processo político, pelo poder que se dá. E um processo político, não digo nem amplo no parlamento, porque não tem nenhum debate de correlação de forças no parlamento, mas sim o que definiu foi a eleição de Arthur Lira e os acordos que Arthur Lira fez com Bolsonaro quando da sua eleição, né, nesse segundo ano de mandato de Arthur Lira daqui a pouco. Ele vai ficar até 2022, o poder que tem o presidente da Câmara hoje. A gente tem mais perguntas. O senhor quer falar? Desculpa. Mais uma vez, eu subscrevo o que a professora Luciana falou, sem comentários adicionais, está perfeito. Agora, a pergunta é para o professor. Aqui a pergunta é: há necessidade de um projeto de lei ou atualização legislativa para definir os crimes de responsabilidade? Eu acho que a lei 1079/50 é absolutamente anacrônica. Só esse fato de colocar o presidente da Câmara tendo que decidir, eu sou radicalmente contrário a isso. O presidente da Câmara, como o presidente legislativo, ele é um par, ele não é um superior hierárquico. Eu acho que um processo de impeachment tem que ser aberto com um quórum elevadíssimo, para não banalizá-lo, mas não pode ficar nas mãos de uma única pessoa. Eu acho isso democraticamente inaceitável, né? Eu, quando tenho falado sobre isso, às vezes eu tenho ouvido algumas críticas, mas você vai trazer mais problemas para os governos progressistas do que não. Eu acho que democracia é democracia. Eu não posso ter nas mãos de um presidente do parlamento um poder como esse, porque não tem sentido, seja no governo de esquerda, seja no governo de direita. Não me agrada isso. Institucionalmente não me agrada, não é? Uma única pessoa. Uma única pessoa não tem o menor sentido. Aquele é parlamento, é a maioria que decide, não é um. Por que um?
Tá? Inclusive, vocês vejam a diferença. O Senado, quando abre, porque o processo de impeachment tem duas etapas. Ele começa na Câmara, a Câmara vota uma autorização para o presidente ser processado. E aí, então, vai para o Senado, que, por maioria absoluta, vota a abertura do processo de impeachment em estrito senso. Por que não pode ser assim na Câmara? Qual é a lógica? Por que lá no Senado, para abrir, tem que ser maioria e não fica na mão do presidente do Senado, na Câmara tem que ser? É uma coisa, a meu ver, completamente desequilibrada, institucionalmente injustificada. Então, portanto, esse é um dos aspectos que tem que ser revisto da Lei 1079 de 50. Ela sofreu modificações posteriores, quando se colocou como crime de responsabilidade ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, mas não se definiu o rito, não se definiu nada, deixou absolutamente vaga uma série de questões, o que fez com que o presidente Eduardo Cunha se aproveitasse disto para criar um rito sumaríssimo de impeachment que nós conseguimos, graças a algumas ações que foram propostas, se pedir no Supremo Tribunal Federal. A DPF, que foi relatada, como eu disse, pelo ministro Luiz Roberto Barroso, definiu os procedimentos, mas dentro daquilo que a lei prevê e tomando por base o processo de Fernando Collor de Mello, nas regras que foram adotadas na época. Então, é chegada a hora de repensar essa lei do impeachment. Acho que não é possível que nós já tenhamos mudado a Constituição várias vezes e essa lei fica a mesma. Chega a ser absurdo esse tipo de coisa. Mas está aí uma das questões que precisa ser enfrentada pelo Congresso Nacional, que é a reformulação dessa lei, que dá margem a muita confusão, muita interpretação e, por consequência, muitas situações de arbítrio. Agora aqui mais uma pergunta também para o professor. Boa noite, professor. Você acredita que a visão dispositivista da realidade contrapõe a visão crítica do poder, ou seja, né, a consequência aqui, Bolsonaro não sofre impeachment porque a burguesia e o exército não o apoiam, no caso? A pergunta é interessante. Eu vou começar tentando fazer uma coisa muito difícil, que é pactuar conceitos, né? O que é ser positivista? Eu posso ter várias expressões. Por exemplo, alguns autores definem que ser positivista é aquele que não é justnaturalista, ou seja, aquele que não defende o direito natural. Eu, pessoalmente, não acredito na essência do direito natural. Eu acho que o direito natural ele foi uma forma ideológica que, através do tempo, surgiu para legitimar o poder político. Claro, o direito ele é produzido pelos homens, pelas mulheres, pelos cidadãos, pela história. Então, ele é um produto cultural. Se isso é ser positivista, eu sou positivista. Mas não sou, por exemplo, um positivista como Hans Kelsen, que tinha uma posição extremada de neutralidade da ciência e entendia que o direito se explicava por si só, deveria ser explicado por si só. Eu acredito que o direito ele se explica pela história, pela relação dialética que ele tem com outras formas de visão científica. Então, eu acho que, muitas vezes, é importante falar de conceitos para que a gente possa entender, às vezes, um bom diálogo em torno de uma pergunta. Eu, pessoalmente, acho que o direito positivo não autoriza essa tese de intervenção militar do artigo 142. Eu tenho o máximo respeito pelo professor Ives Ganda da Silva Martins, que escreveu sobre isso. Até temos posições radicalmente diferentes no plano político e ideológico. Tenho até uma relação pessoal muito boa com o professor Ives, mas eu não posso concordar com essa tese do 142 permitir as Forças Armadas serem o poder moderador. Eu, francamente, como é que eu posso, num Estado de Direito, tá certo? Imaginar que um corpo militar subordinado ao presidente da República possa intervir para orientar a harmonia dos poderes. Francamente, não há lógica e não há nenhuma interpretação que autorize isso, nem a literal, nem a histórica, nem a sistemática, não há nada. Há vontade política de querer criar uma interpretação que é absolutamente insustentável. Então, diante deste quadro, eu diria a você que, dentro de uma visão, seja... Porque tem, olha, eu me lembro que Kelsen, nesse ponto eu concordo com ele, embora discorde radicalmente de Kelsen, ele falava que a norma jurídica tem vários significados, né? E que comporta uma aplicação valorativa. Está lá no capítulo 8º da Teoria Pura do Direito. Eu acho que ele tem razão quando ele fala isso.
Agora, neste caso do artigo 142, não há moldura para que sustente essa tese, tá certo? Assim, é um desejo de dizer que é constitucional o que constitucional não é, e dizer que golpe é feito dentro da Constituição. Aliás, a palavra golpe, historicamente, ela surge no francês coup d'état, e que foi construído historicamente quando os reis eles davam golpes para se manter no poder. Inclusive, tinha até um sentido que muitos defendiam. Não, para se manter no poder, pode dar um coup d'état, né? Justamente com uma forma de conservação. O autogolpe, né? E outro dia eu vi o presidente Bolsonaro falando, como é que eu vou dar um golpe se seria para eu ficar no poder? Falei, gente, basta ler livro de história e ver que foi assim, né? Que surgiu a expressão na França, que foi assim, o 18 Brumário, chamado 18 Brumário, por Karl Marx, na França, ou o próprio Napoleão I, que também era cônsul e deu um golpe para se transformar depois em imperador. Ou seja, são pretextos, né? Da mesma forma que Dilma Rousseff teve um golpe por pretextos, esse do 142 seria efetivamente um golpe sob um pretexto de uma leitura constitucional que qualquer ser humano pode perceber que é uma construção ideológica, política, para dizer que a Constituição de 1988 autoriza o autoritarismo, que, por definição, não autoriza. Infelizmente, a gente vai ter que fechar aqui as perguntas, porque temos pouco tempo, então agora a gente vai precisar ir para as considerações finais. Peço desculpa quem elaborou aqui algumas perguntas. E agora a gente vai para as considerações finais dos nossos ilustres convidados. Então, professora, se a senhora quiser iniciar aqui, 5 minutos, tá bom? 5 minutinhos. Ok. Bom, eu acho que vou encerrando aqui agradecendo muito por esse espaço, a importância, a qualidade dos debates, agradecer ao Centro Acadêmico 11 de Agosto, na figura da Valentina, agradecer, né, ao OAB do Estado de São Paulo, ao professor Zé Eduardo Cardoso, dizer assim, eu dei uma olhadinha aqui rápido nas perguntas, acho que eu também posso encerrar um pouco fazendo uma compilação aqui das questões. Eu fiquei pensando numa última pergunta que entrou aqui, né, que falava assim, o impeachment poderia ser apenas jurídico, isso caberia no nosso Estado? Eu acho que, de alguma forma, a resposta do professor Zé Eduardo, a gente, numa perspectiva crítica, a gente vai dizer que não existe algo exclusivamente jurídico que não seja político, né? Embora, vamos dizer, Kelsen tivesse tentado separar essas esferas, né? Mas, de alguma forma, o que eu acho que cabe assim, destacar aqui nesse final é o seguinte, o nosso Constituinte, a nossa Constituição, ela é um texto de alta qualidade. E, nesse sentido, se a gente for ver os caminhos que são determinados para a responsabilização do presidente da República, nós temos os crimes de responsabilidade, que caminham na perspectiva e que são definidos nessa lei, 1079, de 50, e, por outro lado, nós temos os chamados de crimes comuns. Bolsonaro conseguiu a proeza de praticar ambos os tipos, uma lista enorme de crimes. Então, na verdade, se a gente não tivesse um PGR como Aras, e aí também um outro debate, não foi à toa que Bolsonaro indicou Aras para, né, esse cargo e rompeu com a lista tríplice e não seguiu nem as indicações da categoria. Eu acho que isso é importante também dizer, não sei se isso tinha sido falado, eu acredito que não. Então, nesse sentido, a gente pensando em aperfeiçoar o sistema, é necessário também que se diga que, caso Augusto Aras quisesse denunciar por crime comum, o que seria, eu acho, mais próximo dessa pergunta, né? Dizer assim, não, então estamos diante de uma situação que o parlamento não poderia impedir. De alguma forma, vejam só, nas disposições constitucionais, uma vez recebida a denúncia ou queixa-crime pelo STF, o presidente da República ele ficará suspenso por 70 dias, e por aí vai todo um processo que seria bastante diferente desse. Embora você ainda tenha essa relação entre o processo comum e o processo por crime de responsabilidade, ou seja, o mecanismo existe, ele não é usado e não está seguindo à frente por conta da política. Então, eu vejo, e aqui destaco, já concluindo, no seguinte sentido, o problema não é o ser jurídico ou ser político.
O que a gente precisa compreender nesse cenário é como a gente precisa também politizar o jurídico no sentido de que, se ninguém é neutro, de que lado nós estamos? Nós estamos do lado dos direitos da maioria dos trabalhadores, da maioria da população brasileira, ou nós estamos do lado de uma elite que explora a classe trabalhadora. Não tem como você ser neutro, e acho que também a fala do professor Zé Eduardo também mencionou isso, nesse sentido. Bolsonaro está no poder porque ele atende aos interesses da classe dominante, representada na forma como o parlamento está hoje constituído. Certo? Ao mesmo tempo, ele está não só pagando emendas parlamentares, como está destruindo a Amazônia, que é do interesse do agronegócio, como ele está atacando as mulheres, como interesse dos fundamentalistas, como ele está praticando genocídio contra os povos indígenas, que também é do interesse econômico dos grandes latifúndios, que querem ocupar as terras indígenas e explorar as terras indígenas. Né? Não só com gado, mas também com os minérios, a gente sabe a riqueza que tem nessas terras indígenas. Então, o Bolsonaro está cumprindo o papel que a burguesia espera dele. E é por isso que ele está no poder. Ou seja, quando a gente fala na política, não é uma política algo etéreo, é uma política concreta, política de que lado você está. E o direito ele está sempre de um lado, né? Ou a interpretação jurídica ela vai estar de um lado. Agora, no fundo, o único positivismo que eu acredito mesmo é o positivismo de Ferraioli, que ele vai dizer que os direitos fundamentais são da essência da democracia, e, nesse sentido, eu acho que seria mais um motivo ainda para defendermos, não só na perspectiva política, como na perspectiva jurídica, o impeachment de Bolsonaro, que é justamente a violação aos direitos fundamentais da maioria do povo brasileiro, que é a essência dos milhares de pedidos e de páginas escritas pedindo o impeachment de Bolsonaro. Agradeço a vocês pela atenção, é um grande prazer estar aqui. Espero voltar depois que o Bolsonaro cair para a gente fazer uma análise, né, Valentina? Eu sou dessas pessoas, eu sou dessa que acredito mesmo que a luta política, só a luta muda a vida. Obrigada e boa noite. Muito obrigada, professora. Agora, as considerações finais do nosso professor, por favor. Olha, queria agradecer imensamente à professora Luciana pelas suas reflexões, que, novamente, até as vírgulas eu concordo, né? Até as aspas eu concordo, e dizer a vocês que eu acho que hoje nós vivemos num mundo que exige posições. E essas posições se colocam no mundo e no Brasil, elas cada vez mais parecem ser binárias. Ou nós nos acompliciamos com o autoritarismo, com o totalitarismo, com o fascismo, com as arminhas, ou nós lutamos pela liberdade de expressão, pelo respeito ao outro, pela tolerância, pela possibilidade das pessoas serem aquilo que desejam ser, em todas as suas dimensões de vida sexual, em síntese, que sejamos vinculados não à violência, mas ao coração. No fundo, eu acho que a disputa que se coloca historicamente hoje no Brasil e no mundo, sob certa perspectiva, é a disputa entre a arminha e o coração. E não há meio termo nessa luta. Não há meio termo. Eu não consigo entender como advogados, muitas vezes, professora Luciana, defendem a arminha, porque juraram defender o Estado de Direito. Eu não entendo como a arminha se coaduna com o Estado de Direito que nós juramos defender como advogados. Até porque, o dia que esse Estado de Direito for abolido, a nossa profissão se transformou em algo sem sentido. O advogado, ele se transforma num fantoche do poder quando ele não tem liberdade para agir, quando ele não tem liberdade para defender, quando ele não tem liberdade para falar. Claro. Eu me lembro que quando, na defesa de Dilma Rousseff, eu defendi que aquilo era um golpe como advogado, o advogado-geral da União que me sucedeu abriu uma sindicância dizendo que eu tinha cometido um ato de improbidade ao falar como advogado-geral da União que aquilo era um golpe. Se começava a construir a política da arminha, do autoritarismo, da negação da possibilidade de alguém falar e de um advogado ser advogado defendendo a tese que entendia como justa. Portanto, eu, sinceramente, não consigo entender como advogados não se postam ao lado do Estado de Direito, e muitos advogados e advogadas tenho visto defendendo a arminha. Essa posição
para nós, ela é existencial e essencial. Eu ousaria dizer que é incompatível com a nossa profissão estar do outro lado da história. Por isso, eu me sinto muito confortável ao lado da professora Luciana, ao lado da Ordem dos Advogados do Brasil, ao lado do tradicional, sempre combativo e guerreiro Centro Acadêmico 11 de Agosto, para dizer que eu tenho um lado nessa história, que eu, sinceramente, espero que vença, para que nós não voltemos à barbárie, para que nós não voltemos atrás no processo civilizatório, para que nós não lamentemos, mais uma vez, o peso das ditaduras nas nossas vidas. Então, a todos vocês, muito obrigado, agradeço a oportunidade e, oxalá, o próximo debate que nós fizermos sobre impeachment é para analisar como foi o impeachment de Jair Bolsonaro. Um abraço imenso a todos vocês e até a próxima. Muito obrigada, professor, muito obrigada, professora. Agora aqui, encerrando o nosso evento, eu quero primeiro agradecer essas falas muito importantes que tivemos no debate, tanto a fala da professora trazendo o caráter estrutural do patriarcado nesses processos de impeachment, né, no início, que é muito importante que a gente ressalte, que é inerente a todo o processo histórico da nossa sociedade. Então, obviamente que no processo de impeachment não ia ser diferente, a gente ter o caráter estrutural misógino da sociedade nesse momento. E também essa análise aprofundada da história, as comparações e definições jurídico-políticas dos processos de impeachment e da análise do golpe da nossa ex-presidenta Dilma, que o nosso professor trouxe. Isso foi muito complementar à fala e muito importante, que acredito que se completaram de forma muito importante para esse dia. E eu, como representante do nosso Centro Acadêmico 11 de Agosto, como também uma mulher negra, num contexto de Jair Bolsonaro, né, num país, infelizmente, governado hoje por ele, preciso lembrar que, em um momento do processo de impeachment, Dilma falou sobre uma onda ultraconservadora que estaria a chegar e que seria inevitável se isso ocorresse, né, se o golpe estivesse certo. E ela não estava errada, hoje é isso que a gente vive, hoje a gente é atingido por isso, a banalização, né, que o professor bem comentou, a banalização do processo de impeachment, né, como o impeachment gera traumas que são irreversíveis na nossa sociedade. Hoje a gente está vivendo esses traumas e esse processo que a onda neoliberal ultraconservadora atinge todos os dias. Não é à toa que mais de 55% da população vive em algum grau de insegurança alimentar, segundo a rede brasileira de pesquisa em soberania alimentar, e infelizmente grande parte dessas estatísticas sempre são lideradas por famílias chefiadas por mulheres negras, e isso é claramente uma operação de todo esse processo dessa onda conservadora que veio a encaminhar posteriormente a esse golpe e que está vindo principalmente nesse momento de pandemia completamente atravessada pelo desgoverno de Jair Bolsonaro. E o importante também de se situar é que a professora apontou que Bolsonaro representa parte da população ainda, né? Ele segue forte de alguma forma. E ele justamente 30%, 25%, o que é exatamente isso para um presidente? Porque esses 30% são importantes, ele representa a classe dominante, ele serve ainda ao que a burguesia quer, ao que a classe dominante quer. Todos os absurdos que a gente vê, porque é o que os grandes empresários, o que os grandes representantes da classe dominante entendem como o normal, como a normalidade das formas de extermínio e de opressão do nosso povo, das mulheres negras, da população indígena, do povo preto, das pessoas LGBTQIA+, e de todas as minorias que a gente sabe que são atravessadas e que estão cada vez sendo mais atingidas pelo governo de Jair Bolsonaro, que representa também o agronegócio, que representa esse extermínio à classe trabalhadora em todo e qualquer sentido. O ataque já é
proposital, ele não existe um acidente, não existe uma falta de entendimento de Jair Bolsonaro, ele entende muito bem o que ele representa, ele sabe o que ele está fazendo, e a gente também tem que saber o que a gente está fazendo. Que esse momento desse processo de impeachment e de toda a nossa resistência histórica que existe há tanto tempo, em todas as nossas representatividades aqui, a gente sabe que esse processo precisa vir do povo, precisa vir da autonomia popular, do poder popular, e a gente vai precisar estar comandando esses debates, estar liderando esses processos e estar na linha de frente, sempre resistindo e buscando propor novos ares ao nosso Brasil, né? Basicamente, mais uma vez, muito obrigada, foi muito importante ouvi-los aqui, e agradeço a todos que estavam aqui, agradeço por representar o nosso centro acadêmico, que é sempre muito especial para nós, e muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada, boa noite. Ótima fala, Valentina. Obrigada aos intérpretes aí. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Muito obrigada a todos, gente.